Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho, você está no meu canal queijo e vinho e sushi. Já faz um tempinho que eu não boto um vídeo, né? É que a gente ficou de folga aqui no Japão, né? Uma semana e passei bastante com a minha família, né? Então, como é que fala assim? Como eles estão em casa, é difícil para mim gravar, né? Não tenho esse, como é que fala assim? Não tenho essa liberdade. Tem gente toda hora entrando e saindo da sala e coisa e tal, então é um pouco complicado para fazer vídeo na situação quando eles estão em casa. E aí depois do feriado eu voltei para trabalhar, mas voltei para trabalhar de dia, ou seja, estão aqui período integral comigo quando eu estou em casa, né? Então não tive tempo para gravar, né? Já faz um tempinho aí, mas vamos dar continuação na nossa sequência de vinhos aí, de uvas que a gente vai degustar ainda no canal. Como de sequência, né, que a nossa lista seguir a sequência da nossa lista. Hoje a gente vai abrir um Merlot, um Merlot francês. Tá vendo aqui a bandeirinha, né, da França aqui embaixo? É um Merlot francês, Baron Maxime, 2021. 2021. Tem uma medalhinha de ouro aqui, né? Concorreu a algum concurso em 2020 e ganhou uma medalhinha de ouro. Concurso Gilbert e Gillard International Challenger 2022. Então, ou seja, é um vinho de uma qualidade muito boa, né? Eu sei que na França produz bastante Malbec, Malbec na Argentina, Merlot e também Cabernet Sauvignon, né? Principalmente em Bordeaux. Mas eu olhei aqui atrás do rótulo, não vi escrito Bordeaux. Acho que esse vinho não é de Bordeaux, apesar que é um vinho francês, né? Vinho da França, né? Com certeza é um vinho de excelente qualidade, né? Hoje a gente vai degustar um queijinho aqui. É um queijinho que é assim, a hora que eu vi ele, eu até dei um pouco de risada. Eu falei, será que eu vi certo mesmo? Será que eu tô vendo? Se eu já não tô enxergando direito mais, né? Mas é um queijinho, gente. Hoje a gente vai tomar um vinho Merlot e vai combinar com queijinho Cabernet Sauvignon. Eu também dei essa risada aí a hora que eu vi o nome do queijo, mas tá vendo aqui? É isso mesmo, gente. Eu comprei numa revendedora que tem aqui no Japão, né? Chamada de Costco. E essa Kirkland é a marca deles, né? Então o que é um queijo Bella Vitano, Santori, né? Cabernet Sauvignon. Ou seja, se a gente olhar aqui as laterais do queijo, ele é meio escurinho, né? Meio roxo, né? Pode ser que eles fizeram o queijo e colocaram ele para dar uma curtida dentro, acho que de um barril, alguma coisa de Cabernet Sauvignon. Então, seja o vinho é Merlot, mas o queijo é Cabernet Sauvignon. Então a gente vai dar uma combinada com essa dupla aqui. Como é que fala assim? Eu acho que é de boa, vai que vai, né? Ou seja, os dois produtos, assim, acho que combina muito, né? Então a gente vai ver aqui hoje se realmente é só na teoria ou se na prática vai combinar legal, tá bom? Já cortei uns pedacinhos aqui na minha tigelinha aqui, ó. A gente vai dar uma degustadinha depois e vamos ver se realmente funciona ou não. Esse vinho, estava dando uma olhada aqui atrás aqui, né? Um Merlot. Tá escrito aqui no rótulo que ele tem frutas intensas, né? E é bem charmoso esse vinho, né? Um vinho bem harmonioso, né? Tá escrito também o que? Rock roll, modelo rock and roll, Magic Label. Então, ou seja, é um vinho, parece que é um vinho até divertido, né? Um vinho assim meio peculiar, né? Mas assim, falando de Merlot, parece que ele é um vinho assim bem pra frente, bem animado, bem frutado, assim, as coisas, né? Merlot realmente é um vinho corpo médio alto, né? Pode ser que seja de um terroir aí, de uma área mais quente. Ele se torna um pouquinho mais, não digo agressivo, né? Um pouquinho mais intenso, né? E de áreas frias, pode ser que ele seja um pouco mais controlado e um pouco mais elegante. Como esse vinho é da França, eu acho que ele vai ficar na segunda opção, assim, um vinho mais comportado, um vinho mais elegante, né? Mas, ou seja, com certeza ele vai ter uma cor excelente,
um tanino bom, uma acidez legal. Eu acho que assim, os vinhos franceses, o ponto que eu mais assim curto nos vinhos franceses são a elegância deles, os balanços deles são muito, como é que fala assim, são bem balanceados, bem controlado mesmo, né? Não tem um, bom, óbvio que tem, depende de uva, depende de várias situações, né? Que tem uns que tem uma acidez bem mais alta, coisa e tal, para combinar com a comida e coisa e tal, mas geralmente o vinho francês eu acho um vinho muito elegante. Eles passam por barrica, seja, mas não é uma coisa assim que sabe, você sente mais a barrica do que a uva, não é assim. Tem situações, tem. Se você comprar um vinho aí que passou 3 anos em barrica, ou seja, é bem difícil de controlar a intensidade, né, desses aromas que você vai sentir, né? Pode ser que a barrica você consiga sentir mais rápido que a própria fruta, né, a uva no caso, né? Então, mas geralmente o vinho francês eu pelos vinhos franceses que eu tomei, eu sempre tenho um conceito que eles são bem balanceados, são vinhos até elegantes mesmo, sabe? Não tem assim um descontrole muito grande, não. São vinhos muito bom mesmo. Bom, França, né? França e vinho combina muito, Itália e vinho combina muito, né? Então, ou seja, antigamente era uma coisa e hoje é outra coisa, né? Então, ou seja, hoje já não tem mais pessoas leigas fazendo vinho, né? Já se fazia muito corte, corte com 4 uvas numa garrafa só, sabe? Então, ou seja, os enólogos hoje já domina tudo, né? Não tem como eles não fazer o que eles não querem. Então, se eles querem um vinho que te entregue mais a fruta, que seja um merlot, assim, um merlot marcante, eles faz a uva aí quase 100% merlot, dá uma pitadinha só no que o enólogo acha que falta, mas, ou seja, é fantástico, né? Agora, quando o cara quer fazer um vinho de corte, ele se torna mais, ele se preocupa mais em si, com o vinho em si, né? Não com quantas uvas e quais uvas está ali dentro, né? Aí, ou seja, a prioridade fica o vinho em si, né? Mas como um vinho varietal, geralmente o enólogo ele quer entregar mais um merlot, mais uma fruta para quem vai comprar o vinho, né? Então, ou seja, esse vinho eu nunca bebi dele, nunca comprei. Tá procurando no Amazon e achei um preço bom e interessante, um vinho francês, né? Aí falei, vamos comprar esse pra gente experimentar, né? Então, ou seja, o próximo vinho que a gente vai abrir vai ser um Tempranillo espanhol. Faz tempo que eu não tomo Tempranillo. Das vezes que eu tomei, acho que foi até hoje eu só tomei 2 Tempranillo. Eu já falei que o meu grugumillo fica meio estranho, mas ou seja, vamos fazer de novo, né? Pode ser que foi só uma situação que aconteceu no passado e talvez o vinho não estava na temperatura certa, ou se eu bebi o vinho demais, não sei, né? Vamos experimentar o Merlot hoje, aí no próximo vídeo vamos experimentar o Tempranillo, e aí vamos ver se o Tempranillo vai deixar meu grugumillo estranho outra vez, beleza? Bom, gente, cheguei do serviço, estou um pouco cansado. Vamos abrir esse bichão aqui, vamos ver o que ele entrega de notas para nós. Degustar um queijinho e tomar um banho bem gostoso e dar um cochilo que a noite nos espera ainda, que a parada é louca. A pauleira ainda continua. Vamos abrir o bichão aqui, vamos ver o que acontece com ele. Vinho francês como é que fala assim? É um vinho muito equilibrado, sabe? Eu sempre compro vinho francês. Eu procuro muito vinho francês também relacionado à região, né? Se eu quero um vinho de tal maneira, eu procuro uma região diferente. Se eu quero um vinho de tal maneira, eu procuro outra região. E assim vai, né? Tem uns cortes maravilhosos. Como é que fala? Cabernet Sauvignon. Tem inúmeras. Na França você pode fechar o olho e escolher que você não vai se arrepender, não. Os bagulhos são muito bons mesmo. Como é que fala assim? O vinho tá na natureza deles, né? O dia que eles não tomam vinho, acho que eles não se sentem muito felizes. E eu também, no dia que eu não bebo vinho, porque eu não posso, porque eu vou trabalhar, mas
Quando eu tô em casa, que eu não tenho muita coisa pra fazer, que eu não vou sair pra rua pra dirigir. Ah, eu quero relaxar, eu quero tomar meu vinho gostoso e, como é que fala assim, experimentar as uvas do mundo. Tem muita uva pra experimentar ainda e eu tô experimentando algumas uvas novas aí, brancas. Nesse verão eu tô tomando muito vinho branco. Os vermelhos, eu tô tomando os vermelhos também, mas desde que entrei no feriado eu tomei muito vinho branco. Por quê? Porque ele é muito refrescante, sabe? Vinho branco sabe, aquela coisa leve, que você toma uma taça, duas taças, deixa você tomar uma garrafa inteira, velho. Porque é muito refrescante. No verão, o que liga mesmo não é só o vinho branco, né? Mas o vinho branco, como é que fala assim? Ele refresca muito. Você quer beber, mas você não quer parar de beber. Até minha mulher falou: tá pensando que isso é água? Eu não tô achando que é água, não. É que o vinho tá bom mesmo. Gente, vamos lá pro bichão. Vamos ver o que esse bichão entrega pra nós. Fechar logo ele, né? Porque vinho muito aberto aí, quando você vai beber depois, fala: não era esse vinho que eu bebi, não. Alguém tentando me enganar, mano. Bom, gente, é um vinho escuro, né? Não é um vinho muito claro, não. Ou seja, não é um Shiraz, não é um Malbec, Cabernet Sauvignon, mas ele é escurinho, sim. Não dá nem pra ver meu dedo do outro lado. Os halos dele em cima tá bem fininho, sabe? Não tá aquela coisa muito marcante, mas é um vinho bonito. Gostei da cor dele, é uma cor escura, né? Ou seja, deve ter um pouco de complexidade aí, né? É um vinho de médio corpo, né? Mas pode ser que seja de uma área quente. Se for de uma área quente, ele vai te entregar um pouquinho mais de como é que fala? De aromas, né? E se for de um lugar mais frio, vai entregar um pouquinho menos de aroma, mas uma acidez um pouquinho mais elevada. Um pouquinho menos de álcool, né? Eu nem vi a porcentagem de álcool que tem aqui, 13,5. É uma porcentagem de álcool boa, né? Não é muito baixo, não. Pra Merlot, pra mim, tá beirando o máximo de álcool do Merlot, né? Pode ter de 14? Pode. Se ele for de uma área quente, com certeza ele vai chegar aos 14, sossegado, né? Mas então, ou seja, pelo que eu tô vendo, é um vinho realmente balanceado, né? Então, vamos ver o aroma do bichão. Bem perfumado. Bem perfumado, né? É um vinho intensidade média mesmo, né? Média mesmo, né? Não média mais, nem média baixa, média mesmo, né? Gostoso o aroma dele. Um pouquinho de já senti um pouquinho de barrica, sabe? Um pouquinho de rusticidade. Fruta negra, né? Assim, passando, não sei se está passando não, mas um cheiro muito bom, cara. Cheiro de fruta negra, rusticidade, sabe? Assim, de fazenda. Cheiro de rusticidade sabe, tá bem impregnado mesmo, sabe? Como é que fala? Tá batendo pare a pare com a fruta negra, sabe? Vinho, esse é um vinho, como é que fala assim, um vinho bem equilibrado mesmo. Sabe, eu sinto o cheiro do vinho, eu quero ficar sentindo mais. Fruta negra, sabe, um pouco de barrica, um pouco de rusticidade, né, fazenda, assim, mato, sabe, terra, essas coisas assim. Muito bom o cheiro, muito, sabe, não é aquela coisa que não é aquele cheiro muito doce, e também não é aquele cheiro que te
contamina, sabe? É um cheiro equilibrado realmente, né? Parece que o vinho realmente é um corpo médio assim, sabe? Mas parece bem balanceadinho. Gostoso mesmo, sabe? Cheiro de barrica, assim, lá no finalzinho, depois da rusticidade. Deixa eu ver se tem cheiro de coisa. É, basicamente é isso mesmo. Usá-los aí. Os rainhos do álcool aqui tá descendo devagar, né? Não tá parecendo que seja aquele vinho muito pesado não, sabe? Aquele vinho muito mastigável não. Parecendo um vinho que dá pra beber sossegado. Ah, bom, todos os vinhos dá pra beber sossegado, mas tem um vinho que você põe ele na boca e parece que tá amanteigado, sabe? Meio, como é que se fala assim, meio mastigável. Não me está parecendo isso, né? Vamos ver, vamos beber o bichão pra experimentar, tá? Vamos ver como é que ele tá. Bom, gente, a cor é muito boa, o cheiro é fantástico, então vamos, o que interessa, né? Vamos pra boca, né, mano? Hum, é aquele vinho, sabe? Não tem como você enjoar, não é aquela coisa muito doce. Como é que faz? Ele também tem uma acidez equilibrada. É, os gostos que eu falei, assim, os gostos de rusticidade, assim, tem um pouquinho, sim. O gosto da barrica também tem. Um pouco de fruta também, fruta. Não digo que seja uma fruta em compota, não. Uma fruta antes um pouquinho, sabe? Um pouquinho azedinha no final. Um vinho, ele é um vinho, como é que se fala assim, controlado, meio ácido, meio azedinho, sabe? Não é aquele vinho doce demais, aquele vinho enjoativo, né? Um vinho gostoso, cara, sabe? Como é que fala assim? Um vinho leve, um vinho, como é que fala assim, sutil. O cheiro é um cheiro muito bom, cara. Cheiro, sabe, de fruta, com rusticidade, assim, sabe? É muito bom, cara. É um cheiro que não te enjoa, sabe? Você quer ficar toda hora que você quer botar o vinho na boca, você quer ficar sentindo. Só de eu sentir o cheiro do vinho, minha boca já enche de água. Gostoso, gostoso. Gostoso, não é aquele vinho enjoativo, não. Se ele tiver na temperatura certa, como é que fala assim? Ele tem 13,5 de álcool. E o que eu menos estou sentindo aqui é álcool do vinho, né? Então, ou seja, é realmente um vinho charmoso mesmo, é bem legal, bem divertido o vinho, né? Então, gente, como é que faz? Vamos comer um queijinho para ver se os dois funcionam legal, né? Os dois trabalham bem. Vamos pegar um pedacinho pequeno, né? Queijo é bom, né? Cara, que gostoso, mano. Você sente o gosto do vinho, mas também sente o gosto do queijo. Depois que termina o gosto do vinho, você continua sentindo o gosto do queijo. Desculpa, mas vou experimentar mais um pouquinho, cara. Cara, combinou muito bem, viu, meu? Você deve falar assim, Dinho, ele come até pedra se dá pra ele. Porque, cara, não tem uma coisa que não combina.
Mas não é, gente. Ou seja, o vinho é um corpo médio, né? Esse queijo não é um queijo super curado, sabe? Não é um parmegiano de Diano muito salgado, coisa e tal. Ou seja, tanto o queijo quanto o vinho tem uma equivalência, sabe? Então, ou seja, não tem nenhum tão desbalanceado contra o outro, né? Se fosse um vinho, talvez bem mais um Cabernet Sauvignon, um Shiraz, um vinho de corpo muito complexo, um corpo muito forte, pode ser que ele assim, simplesmente atropelar o queijo e não ia sentir nada do gosto do queijo. Mas, ou seja, tanto o vinho quanto o queijo são médios de, como é que fala assim, o balanço deles, né, de acidez, ou seja, não é um queijo com um teor muito forte e o vinho também não é um vinho muito encorpado, é um corpo médio, ou seja, então as duas coisas elas dá para ter uma harmonia, porque elas são parecidas, sabe? Não tem nenhum sobressaindo sobre o outro, né? Já sabendo que o Merlot é um corpo médio, então, ou seja, se eu estivesse comendo um Parmigiano Reggiano, um Granada Padano, alguma coisa assim, pode ser que ele se sair sobre o vinho, porque é um queijo muito forte, é um queijo de corpo, né? Então, mas esse é um queijo mole, não é? Eu nem sei que queijo que é esse, mas ou seja, o que está escrito aqui é Cabernet Sauvignon, Bela Vitano, Sartori. Então, ou seja, o nome do queijo para mim eu não sei que queijo que é esse, né? Se isso é o nome, então o nome é esse, mas é um queijo meio mole, meio pastoso, né? Um pouquinho duro, mas não é um queijo curado. Então, ou seja, com o Merlot aqui, cara, casou perfeito, maravilhoso, né? Ou seja, esse Merlot aqui, meu, eu vou até colocar um pouquinho na taça, né? Não precisa nem se não quiser combinar ele com nada, só abrir e beber, fica à vontade, pode só abrir e beber, porque eu sei que você vai gostar. Como assim, eu sempre tenho uma relação muito boa com os vinhos franceses. Por quê? Porque eu sei que eles são muito equilibrados, os vinhos franceses. Se você quiser uma coisa mais encorpada, você acha. É só você procurar o que você quer. Então, ou seja, esse queijo e esse vinho, pra mim, combinou muito bem. E depois em offline aqui, a gente vai dar mais uma degustadinha. E como é que fala assim? 2021, né? O vinho, diz que 2021 foi uma safra boa de vinho. A maioria não, grande parte de vinhos que eu estou olhando no mercado para consumo agora, tem uma pancada de vinho que é essa safra 2021, 2021, 2021. Então eu acho que o clima global ajudou bastante. Essa área aí, pessoal que mexe com vinho, né? A plantação de uva, acho que ela o mundo inteiro aí, acho que 2020 foi uma safra muito boa para o mundo inteiro, porque a maioria das safras que eu estou vendo nos rótulos hoje é de 2021. Então, se foi bom para eles, ou seja, para a gente também é bom, porque se eles conseguiram fazer a produção que eles queriam fazer, ou seja, a gente só tem a ganhar com isso. O preço não vai ficar muito abusivo, não vai ficar uma coisa exorbitante, ou seja, então foi bom para eles, melhor pra gente também, né não? Bom, gente, esse foi o Merlot da França. Deixa eu botar o bichão aqui pra vocês verem, né? Baron Maxime, como é que fala? Um vinho rock and roll. Maravilhoso esse vinho, eu comprei no Amazon. Fazia tempo que eu tava procurando Merlot, mas tinha alguns Merlot que eu tava vendo ali, mas eu não sabia, pelos detalhes do rótulo, eu não gostei muito, sabe? Então, ou seja, eu quando procuro alguma uva, eu sempre procuro um país que ele como é que fala assim, ele tem a nível, como é que fala assim, no mundo do vinho, ele tem uns ícones, sabe? E na França eu sei que pode ser que esse vinho não seja de Bordeaux, mas se ele é feito na França e lá, ou seja,
em Bordeaux ali se desenvolve muito Cabernet Sauvignon e a Merlot. Se é um vinho francês, mesmo não sendo de Bordeaux, com certeza a pessoa não vai querer fazer feio, mesmo sendo em outra cidade. Fala, não, a gente tem que fazer uma coisa, tem que fazer uma coisa para competir com os grandes, para competir com os tops, né? Então, esse é um vinho bom, cara. Não paguei muito caro. E se falar pra mim, ah, vamos tomar o Merlot, com certeza, se eu ver no mercado ou ver no Amazon, eu compro outra vez, porque é um vinho realmente um vinho bom. Bom, é, o próximo vídeo vai ser o da Tempranillo, espanhol. Ainda não comprei o vinho, vou procurar com calma, sem pressa. Logo logo a gente acha um Tempranillo bonzinho pra gente fazer no próximo vídeo. Então, seja, começamos lá de cima com Shiraz, Cabernet Sauvignon, Malbec. Depois a gente foi para um vinho de corte, eu acho, né? Aí depois fomos para um vinho de mulher, um vinho, como é que fala? Um demi-seco. Depois abrimos um Sangiovese, tubo de chocolate, que era o primitivo. E agora a gente está aqui no Merlot. Então, seja, depois do Merlot vai vir o Tempranillo. Depois do Tempranillo vai ser o Chianti. Aí depois do Chianti eu quero ver se eu tô interessado em fazer um vídeo de um vinho verde, um vinho de Portugal, né? Lá da área acho que se não me engano é Ninho. É uma área muito específica que faz uns. Eu não sei se tem outras partes do mundo, não procurei para ver. Mas, ou seja, em Portugal lá tem essa área aí, que é mesmo perto de divisa ali com a Espanha. Acho que é Minho, né? Se não me falha a memória. Eles estão fazendo uns vinhos verdes excelentes. Então, ou seja, não é que o vinho é verde, mas a denominação de origem deles é vinho verde, né? Então, ou seja, essa região está fazendo uns vinhos verdes muito fantásticos. Então, ou seja, depois desse vai ter o Tempranillo. Tempranillo vai vir o Chianti. Aí depois do Chianti eu acho que eu vou fazer um vinho verde. E eu tava verificando também, aí tem o vinho laranja, né? Já que eu vou fazer o vinho verde, tem o vinho laranja. O vinho não é de laranja, mas ele tem essa denominação, porque na hora do processo do fazer o vinho, é um vinho branco, mas eles fazem o mesmo processo como se tivesse um vinho vermelho. Eles deixam as cascas da uva branca junto com o mosto ali, fica tudo junto ali, né? Geralmente o vinho branco ele só amassa e tira a casca, separa do suco, né? Mas essa não, o vinho laranja eles deixam a casca junto com a uva ali por um tempo, né? Depende do produtor, do que ele quer, do enólogo, o que eles querem fazer, né? Mas então o vinho não é de laranja, o vinho é de uva mesmo, só que por causa desse processo ele tem esse nome, vinho laranja. E o vinho verde também não é verde, tá bom? Ele tem um pouquinho de cor do amarelo pro verde, assim, clarinho, mas não a uva não tá verde, a uva tá madura já, beleza? Então tem algumas uvas interessantes aí, desculpa, pra gente fazer uns vídeos aí legal. E eu tava dando uma verificada depois do Merlot, Tempranillo, Chianti, aí vinho verde, o vinho laranja, não sei se eu vou fazer dos dois ou vou fazer só um. Aí depois eu quero fazer como é que fala assim, os clássicos da Itália. Eu tô pensando ainda, né, não escolhi nada ainda, coisa e tal, mas assim, eu quero fazer vários vídeos, né, com os vinhos mais, como é que faz, os vinhos ícones da Itália. Só que, ou seja, esses vinhos, eles não são muito baratos. Já vou falando que eles são caros. Deixa eu molhar a garganta que eu tô falando demais. Ou seja, os grandes vinhos da Itália. A Itália tem muitos vinhos, sabe, porreta mesmo, sabe, vinho fantástico mesmo, né? Que o mundo inteiro conhece e quer consumir esse tipo de vinho, né? Então, ou seja, eu vou citar alguns aqui, não é todos, mas alguns vinhos que são ícones mesmo no mundo do vinho. Chianti, clássico, um vinho fantástico também. Barolo, bom,
Barolo, você sabe, né? Até em filmes aí a gente sempre vê as pessoas citando Barolo, né? Amarone de Valpolicella é outro vinho. Eu tava vendo algum vídeo, alguma coisa assim, não pesquisei nada, não fui a fundo, mas parece que essa uva, depois que de colhida, ela fica, não sei se o nome é esse mesmo, ela fica tipo murchando um pouco, sabe? Parecendo se fosse uma uva passa, não é uma uva passa, mas é maceração, eu não sei, eu não verifiquei direitinho o nome, mas parece que o nome é isso, maceração. Elas ficam uns tablados, murchando, perdendo um pouco de líquido, para depois eles fazerem esse Amarone de Valpolicella. Então é um dos vinhos também. Aí depois tem Brunello, né? Tem o Brunello também. E Barbaresco. Tem uns vinhos aí que eu vou fazer fazer uma lista aí e comprar eles pra gente fazer uma sequência dos clássicos italianos aí. Antes de chegar no final desses vídeos que eu já falei, aí eu vou falando eles, ou compro 5 ou 6 vinhos, eu não sei quantos eu vou fazer, e vou colocar eles aqui na mesa e vou apresentar um para cada um por vez, para vocês saberem realmente os ícones da Itália, né? Não são todos, mas basicamente são o que o mundo inteiro conhece, né? Então, basicamente isso que eu queria falar. A gente vai ter bastante uvas ainda diferentes, sabe? Chenin Blanc, Torrontés, né? Aquele da Argentina lá, que é uma uva branca que eu comprei uma garrafa, já bebi, gostei muito. Então, ou seja, tem uma pancada ainda de uva pra gente experimentar aqui. Então, depois desses mais uns 3 vinhos aí, a gente vai para os clássicos italianos. Isso eu tô em mente ainda. Pode ser que eu mude, pode ser que não, mas basicamente eu vou querer fazer isso aí, beleza? Bom, gente, estou cansado. Trabalhei a noite inteira, fiz umas horinhas extras para ganhar o dinheirinho para comprar o Barolo. Porque para comprar esse Barolo, Chianti Clássico, Barolo, Amarone Valpolicella, Barbaresco, quem mais aí? O Brunello. Eu preciso fazer hora extra porque eu vou ter que gastar um pouquinho. Ou seja, isso vai fazer parte do crescimento, né? Vai ser experiência para mim, porque esses vinhos também eu nunca tomei, nunca experimentei. Mas, ou seja, é um vinho que eu tô até com medo, porque eu não tenho essa experiência toda. Eu tenho bastante tempo de litragem, né? Mas de como processar um vinho desse, eu basicamente nunca tomei, nunca não sei direito como fazer, né? De uma coisa eu sei. Esse é aquele vinho que você tem que colocar naquele tubinho e ficar girando, não ficar girando mais, ou seja, é aquele vinho que precisa de respirar, né? Então você tem que comprar um aparelhinho lá que até esqueci o nome agora. Você tem que colocar ele dentro lá para ele respirar e basicamente você tem que esperar uns 30, 40 minutos para o vinho soltar tudo, como é que fala assim, os aromas que ele pode passar para você. Se você abrir ele, colocar na taça e beber, você não vai entender nada. Então, ou seja, ele tem uma complexidade muito grande de aromas, né? São vinhos para profissionais, né? Eu não sou profissional, mas, ou seja, a gente tem que tentar fazer o que a gente quer, né? Se eu vou ter como é que fala assim, se eu vou ter um manuseio bom com esses vinhos, não sei, mas eu quero experimentar, quero ver cor, quero ver essa complexidade de aromas que ele abre pra gente, né? Então, ou seja, isso está em mente. Eu já comecei a comprar eles, né? Já encomendei o Brunello de Monte Altino. O Brunello eu já encomendei, né? O Brunello de Monte Altino já encomendei. Sexta-feira chega. Então, ou seja, esse aí eu vou ter que comprar um por mês porque são vinhos caros, né? Eu não comprei os mais caros, né? Mas, ou seja, se ele tem a denominação de origem dele, Brunello de Monte Altino, ou seja, não precisa ser o Brunello mais forte do. Bom, gente, minha filha tinha entrado aqui, eu dei uma paradinha no vídeo, mas vamos continuar
que a gente tava conversando aí, né? Então, esses clássicos italianos são todos, assim, são os mais, os vinhos mais requisitados da Itália, né? Então, ou seja, são vinhos, como é que é? Não são vinhos baratos, né? Então, ou seja, vou fazer minha coleçãozinha aqui e a hora que eu tiver com a coleçãozinha pronta, que eu tiver decidido, são 3 vinhos, 4 vinhos, 5 vinhos, não decidi ainda, mas quando eu tiver decidido, que eu tiver comprado todos, aí sim eu vou expor ele aqui para vocês e vou falar um pouco de cada um e a gente vai começar esse clássico italiano aí por alguma ordem para a gente degustar aqui para mim também, porque são novidade, esses vinhos eu nunca bebi, não só porque é caro, é porque realmente como é que fala assim, são vinhos para profissionais, né? São vinhos de guarda, são todos vinhos de guarda, aqueles vinhos que você pode deixar ali envelhecendo 10, 15, 20 anos, ou talvez mais, eu não sei, né? Não verifiquei a fundo. Mas, como é que fala assim? São vinhos complexos, sabe? Se você fazer realmente o processo que tem que fazer com eles, você vai ter uma infinidade de aromas que ele vai abrir para você. Vai ter uns gostos, uns sabores que assim são coisas únicas, são realmente diferentes, né? Barolo como é que fala assim? É difícil falar em Barolo e as pessoas não saberem do que você está falando, né? Que antes também como é que fala assim? São vinhos muito velhos na Itália, né? São vinhos que são requisitados aí internacionalmente por pessoas que realmente sabem beber vinho, que gostam de vinho, né? Amarone de Valpolicella também é outro, Brunello de Monte Altino, né? Então, seja, se você vai na Itália, com certeza você vai ter que experimentar algum desses vinhos. Não digo que você vai experimentar todos, mas algum desses vinhos com certeza você vai querer experimentar, porque são ícones da Itália, né? Então, ou seja, se são ícones de um país, todo mundo quer experimentar para ver se realmente o que você acha do vinho, né? Mas são vinhos para profissionais realmente, né? Como é que fala assim? São todos vinhos de DOCG, né? Denominação de origem controlada e garantida, ou seja, é topo de classe esses vinhos que eu vou abrir aqui para a gente degustar junto. Então, ou seja, um vinho que eu estou comprando aos poucos, né? Porque não são baratos, não estou comprando os melhores, os mais caros de cada, como é que fala assim, de cada DLC, né, de cada região, né? Mas, ou seja, eu vou fazer uma uma listinha aqui, vou comprar eles e quando estiver pronto a gente vai ver aqui, eu vou falar um pouquinho de cada um e aí assim a gente vai começar a degustar eles, né? Mas vai demorar um pouquinho ainda porque ainda tem mais uns 3 vinhos pra gente abrir e não é toda semana que eu tenho tempo para fazer o vídeo, né? Então quando eu tiver os vinhos comprados e armazenados na minha adeguinha, aí sim eu exponho ele para vocês e a gente vai visualizá-los junto, ver rótulo e coisa e tal, né? Algumas, como é que fala assim, algumas peculiaridades, né? Região do Vêneto, Toscana e por aí vai, né? Então, gente, como é que fala assim, foi o Merlot foi o vinho da vez, vinho bom, gostoso, sabe? Como é que fala assim, bem aromático, não é aquele vinho sem como é que fala assim, sem alma, sabe? É um vinho que tem uma alma boa, como é que fala assim, ele é bem equilibrado, gostoso para beber só, fácil para fazer uma harmonização também. Se você quiser combinar ele também com alguma carne, dá para combinar, com a massa também dá para combinar, só não pode carregar demais, porque é um vinho de médio corpo, né? Então, ou seja, se você colocar alguma coisa aparelho ali dele, vai cair legal, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria falar. Preciso dar uma descansada, que hoje à noite ainda tem serviço. E assim, quando as coisas estiverem encaminhadas aqui, a gente passa as informações para vocês, para o meu conhecimento virar conhecimento de vocês e a gente evoluir junto, ok?
Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e muita sorte para vocês. Tamo junto.